Bem, pessoal, então a gente está começando aí com uma nova indicação de leitura, né, para vocês. E é indispensável que quem está querendo estudar religiões, né, religiosidade popular, principalmente dos séculos anteriores, da Europa, e inclusive nós chegaremos à religiosidade popular do século XIX no Brasil aqui, logo adiante, né, nos nossos estudos, tá? A gente não pode falar e indicar as leituras, principalmente um livro do Mircea Eliade, tá? Que é um grande estudante das religiões, principalmente das religiões ancestrais, das religiões aborígenes, né? Das tribos autóctones, das tribos americanas, né? Desses povos antigos que criaram conceitos míticos da humanidade, né? Ele prefere, segundo o Mircea Eliade, estudar a ancestralidade desses povos, o lado místico desses povos, os seres míticos desses povos, do que estudar, por exemplo, os gregos e os romanos, né? Porque, segundo ele, houve uma interferência muito grande cultural, né? Uma mudança muito grande cultural nesses povos gregos e romanos. Então ele prefere pegar povos aborígenes, povos que dão um sentido ao mítico de sagrado, de sacralidade, né? E então a recomendação é o livro, claro, o Sagrado e o Profano, né? No qual ele fala a necessidade do sagrado. Ele cita a questão do homos religiosos, né? O homos religiosos é aquele que tem a necessidade, tem a nostalgia, tem a saudade do passado, dos criadores, dos seus ancestrais, né? Porque, segundo ele, Mircea Eliade, esses ancestrais são aqueles que nos ensinaram o que nós somos hoje, né? Que nos deram um legado cultural, que nos ensinaram, por exemplo, a plantar na terra, a colher, a viver da terra, a criar famílias, né? A criar conceitos morais, culturais, né? Então, esses seres míticos, né, próximos do sagrado, segundo ele prefere estudar, inclusive, esses seres, essas civilizações aborígenes, né, porque eles estão muito mais próximos do sagrado do que os outros, né, do que gregos e romanos, por exemplo, né. Existe essa questão que ele fala do homos religiosos, né, do homem que busca dentro dele sempre esse respeito, essa aproximação com os deuses, né, com o mítico, né, do homem que vê o tempo com uma circularidade diferente do homem profano, né? Segundo o Mircea Eliade, o homem profano, que seria o homem contemporâneo, o homem atual, né? Ele está muito girando em torno de si próprio, né? Dos seus interesses pessoais, da sua individualidade, né? Quando muito de um círculo muito estreito, muito fechado em torno da vida dele, né? E que essa circularidade do profano que a gente tem hoje, que não tem nada de esse acesso que ele diz ao fogo sagrado, à pirâmide do fogo sagrado, né? Que estaria muito acima de nós, né? Que seria o fogo representa a questão da espiritualidade, né? Do crescimento espiritual, né? E que o homem sagrado ele busca, ele gira nesse círculo num sentido ascendente, né? No sentido de estar cada vez girando para cima e não girando no mesmo lugar, como ele fala do homem profano, né? Que não teria como crescer espiritualmente, né? Esse homem que ele chama de homem banal, esse homem contemporâneo, né? Que gira em torno de si próprio, né? E o homo religiosos, né? É o homem que gira em torno do sagrado, em torno do profano não evolui, em torno do sagrado evolui, né? Ele vai girando cada vez mais para se aproximar do fogo da espiritualidade, do fogo sagrado, da religiosidade, né? Então, o Mircea Eliade, pessoal, ele estuda povos antigos
né, na busca desse mítico, desse ser fundante, né, que transmite às civilizações a sua ancestralidade, a sua história, a sua religiosidade, né? Ele considera bastante o ser mítico e o místico ou o mítico, né, como algo histórico, de valor histórico, não como só como se vê, se sabe sobre o mítico, né, sobre o ser mítico, né, que poderia ser esse super-herói, que podia ser esse ser além espiritual. Mircea Eliade fala muito sobre a questão do tempo, né? Do tempo sagrado, né? Desse tempo mítico da cosmogonia, onde tudo foi criado, né? E ele fala também sobre o exemplo da celebração do Ano Novo, né? Claro que nas suas devidas civilizações, em datas diferentes, mas ele fala que é necessário, na realidade, você fechar um ciclo sempre, né? É necessária essa celebração do ano novo, né? E o fechamento desse tempo energético do passado, do peso que não se deve continuar carregando num novo ciclo, um novo tempo, né? E esse tempo novo, esse ano novo, é um tempo psicológico, é um tempo de energia de início, né? Então, por isso que ele acha que as festividades sagradas do Ano Novo, né, devem ser realmente comemoradas, né, para que se deixe algo que no passado que nós não devemos mais carregar e se comece realmente do zero, se comece novamente, né, se recomece tudo, né. Ele fala que o tempo é reversível também, é recuperável. A renovação dos sacramentos, de trazer, de relembrar os compromissos que você teve, né? Então, assim, você nunca deve descontinuar da tua fé, da tua religiosidade, da tua ancestralidade, né? Você deve estar sempre recuperando isso, né? E você deve estar sempre renovando os seus sacramentos também, para poder, né, lembrar de que você tem esse compromisso e essa ligação com o teu passado, com a tua história, né? E ele fala também sobre a conexão entre o ano e o mundo, né? Ele diz que fechar um ano seria a mesma coisa que fechar um mundo, né? Um ciclo se fecha e começa outro novo, né? Viver, registrar e superar. Por isso temos que superar o passado, né? Então, assim, o tempo mítico, ele inaugura o tempo, tá, pessoal? O tempo mítico, não existia nada antes do tempo mítico, tá? Ele passa a inaugurar essa questão do tempo, né? O mito funda o tempo e também funda o espaço, né? Então, assim, é muito interessante observar os mitos dessa forma, né? Como fundantes de tempo e espaço, né, pessoal? E, então, assim, eu recomendo bastante, né, a Mircea Eliade, para quem quer estudar e se aprofundar, tem muito mais coisa, né? É um livro extremamente profundo, né? Onde você pode entender sobre a tua ancestralidade, sobre a necessidade da celebração, né? De reviver o passado, de relembrar, de recuperar a tua ancestralidade, né? De dar continuidade, né, ao que foi ensinado para ti como humano, certo? Então, assim, o Mircea Eliade, com certeza, é um grande fundador, né, dessa história das religiões, da ciência das religiões, né? E ele busca suas orientações em grandes antropólogos e estudantes, historiadores das religiões antigas, né, das civilizações aborígenes, arcaicas, né, como, por exemplo, Levi-Strauss, né, e o Malinowski, certo? Então, ele busca, né, nessa pesquisa dele, assim, a profundidade do que é de verdade um mito, né?
o que é realmente esse mito, né? O que traz de religiosidade dentro desse mito, né? O que traz de sagrado, né? Dentro desse mito, né? A aura inaugural do mito, né? O primeiro mito na esfera do sagrado, né? Ele traz isso primeiramente, né? É o primeiro cara que vai pensar sobre isso, um dos primeiros que vai pensar sobre essa questão assim, ó. O mito é a conservação da história do sagrado, é onde está o segredo, né, desses povos, onde eles têm a explicação para a sua origem, para o surgimento da humanidade, né? Então é muito mais profundo do que a gente possa imaginar esse estudo de mito e Eliade. Eu recomendo bastante o sagrado e o profano, então, para vocês, tá certo? Se inscrevam no canal, não deixem de deixar o like de vocês aí, tá? Muita gente não dando like, tá certo? Então assim, ó, clica e dá o teu like, tá bom? Se inscreva também no canal e até lá.